Atenção Brasil, atenção mundo, chegou o vozeirão. Estamos aqui para apresentar mais uma vez uma live ao vivo, que as pessoas ficam pensando que eu sou um avatar. Essa semana o cara veio falar para minha nora, eu acho que esse cara é um avatar, ele já morreu, estão usando a imagem dele. Mas não sou avatar não, sou eu mesmo, gente, apesar de eu trabalhar desde 1968 e 21 de abril eu vou fazer 73 anos, né? Sexta-feira agora. Então não sou avatar não. Gente, olha só, o objetivo dessa live é falar sobre os problemas da voz, da fala. Então eu convido de vez em quando aqui o Paulo Nidec, que ele é professor de inglês. Opa, Maverick, tudo bom? Ele é professor de inglês e ele chegou aqui no curso com a voz fraquinha, entendeu? Sem energia nenhuma. Tímido, inibido, mimado. Inseguro em relação à minha sexualidade. 45 anos. Mimado, entendeu? Muito mimado. Mimado. Então, gente, olha só. O que nós vamos fazer aqui? O Paulo vai explicar, além dele falar do meu trabalho, ele vai falar do trabalho dele, que ele é professor de inglês. Ele vai dar aqui umas orientações para vocês aprenderem inglês mais rápido, que as pessoas ficam inculcadas. Eu não sei falar línguas. Mas se você nascesse nos Estados Unidos, você não ia falar inglês? Nascesse na Alemanha, não ia falar alemão? Então, essa desculpinha aqui tem bloqueio. Mas ele vai mostrar para vocês que é muito fácil falar inglês. Em pouco tempo ele já vai dar 12 mil palavras hoje aqui para vocês. E o curso do Paulo Nidec, se vocês entrarem aí nas mídias do Paulo Nidec, que é Nidec Idiomas com CK no final, vocês vão ver, tem aulão lá de 4 horas. Tem aulão, né? 4 horas. O que tem lá no teu canal mesmo? Tem um aulão de 4 horas que tem muita gente que assiste até hoje já. Se não tem 1 milhão de visualizações desse único vídeo, tá bem próximo. E também os nossos vídeos no YouTube, Simon. Além desse vídeo aqui que a gente está fazendo nesse exato momento, hoje dia 18 de abril de 2023, às 9h25 daqui e 10h25 daí, os nossos vídeos somados dão milhões de visualizações. Legal. Então eu tenho a impressão que o pessoal gostou. Tem um vídeo, Simon, que recebe comentários com frequência que eu fiz com você, que é o seguinte, que são 3 dicas, e você dá diversas dicas, na verdade, mas eu coloquei lá 3 dicas para ter a voz grossa, grave e sensual, uma coisa assim. E aí eu coloquei uma imagem, assim, acho que era... eu ficava fazendo tanta coisa diferente. Eu botei a sua imagem, a minha, acho que umas mulheres em volta, assim, oh my God, meu Deus, nossa, que vozeirão. E aí o pessoal... Esse vídeo é muito falado. Esse vídeo recebe comentários. Toda semana, gente, o negócio é tão incrível. Eu já arrumei milhares de pacientes pro Paulo, e ele já arrumou milhares de alunos pro Paulo, e para mim ele já arrumou milhares de pacientes, que a pessoa vai lá no canal do Paulo, aí vê o Paulo, vê eu e ele lá fazendo live, aí vem me procurar, que eles não me conheciam. Eles passaram a me conhecer através de você, e vários vêm me perguntando sobre ele, que dá aula de inglês. Eu falo muito isso toda hora, né? E aqui no curso também ele arrumou vários alunos, muita gente. E ele está aqui desde 2013. Olha que coisa incrível que eu falo para vocês. 10 anos, Simon. Esse ano fez 10 anos. Então, aliás, vai ser setembro desse ano, de 2023, vai fazer 10 anos. Você vê 10 anos, mas você vê um negócio importante, é o tal do clube do Simon que eu falo para vocês. As pessoas, vai ficar o resto da vida? Vai ficar o resto da vida. Onde é que o Paulo está agora? Ele estava aqui no Rio de Janeiro fazendo o curso. Ele morava em Jacarepaguá aqui, perto da Barra ali. E hoje ele está onde? Onde é que você está, Paulo? Fala para eles. Eu moro aqui na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E você, qual foi a sensação de sair do Brasil? Que o Brasil é muito apegado ao nosso país, que é maravilhoso, não faz frio, não chove, não tem terremoto. Então, eu acredito que nada acontece por acaso. Eu tive a iniciativa de ir no seu curso, eu tive a iniciativa de ir lá conhecê-lo. Eu estava até fazendo algumas anotações aqui e lembrando, né, por exemplo, eu lembro que lá em 2007, 2008, eu retornei dos Estados Unidos de uma experiência de trabalho, onde eu sempre gostei de falar inglês, sempre tive interesse em idiomas. Então, lá em 2007, eu fui selecionado, fiz uma entrevista em inglês com os recrutadores da Disney e fui selecionado para ir trabalhar
lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei, eu vi que, bem, eu trabalhei lá, eu tenho que continuar trabalhando, tenho que seguir a minha vida profissional, mesmo que eu esteja estudando e tudo. E nesse caminho, a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza que eu sabia fazer bem, era falar inglês. Então eu decidi ensinar isso, por uma questão lógica. Eu falo, bem, você falar inglês. Então eu vou ensinar isso e vou ver no que dá. Nesse percurso, eu comecei a aprender outros idiomas, queria melhorar na minha carreira. E aí eu conheci o Simon, eu comecei a dar aula para alguns atores, algumas pessoas que trabalhavam na Rede Globo, e teve um ator, que foi o Kaique Brito na época, que ele falou muito bem de você. Eu lembro que, se eu não me engano, os pais deles estavam querendo melhorar a fala dele, a oratória do Kaique Porque Brito. ele gaguejava, tinha voz fina e era tímido. O Kaique Brito. Exatamente. E ele falou um negócio interessante. O pessoal caiu de pau nele. Pô, cara, tu faz novela da Globo, tímido, gago, voz fina. Não, na novela não sou eu. Eu incorporo um personagem. Um personagem, Na vida real, eu sou essa porcaria que vocês estão vendo aí. Aí eu mudei a voz. E aconteceu um lance que você nem sabe. Ele foi fazer um musical, e aí o maestro lá jogou a voz dele pra cima, ele começou a ficar rouco no ensaio do musical. Aí veio me procurar. Falei, cara, como é que tu vai fazer voz fina? Tua voz tá grave pra caramba, tu vai fazer voz fina? Eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar no otorrino, ele vai colocar a câmera pelo nariz, você vai cantar filmando as tuas cordas vocais. Vamos ver que se eu tô certo ou se o maestro tá certo. Aí quando ele foi cantar no agudo, a corda não fechava, ficava uma fenda. Aí quando ele cantava no grave, fechava certinho. Aí o médico falou, o Simão tá certo, tu vai ficar com calo nas cordas vocais se fizer isso aí e vai perder a voz. Aí ele falou, Eles não falaram que ele Deus, precisava operar, não, porque muitos alunos seus, eles evitaram uma operação nas cordas vocais através do seu curso, né? Porque muitos médicos falam que precisa colocar silicone nas cordas vocais. E eu já escutei isso aqui nos Estados Unidos, Simão. A pessoa tem uma voz que eu vejo, de acordo com o que eu aprendi no seu curso. Não, e o negócio sai, o silicone é absorvido, o botox, o silicone. Aí ele pegou, né? Aí ele mudou e falou, eu vou ter que mudar a partitura toda. Teve que mudar, não teve jeito. Aí deu um show, ele começou a cantar no grave, acabou o problema. E ele fez o musical, ficou um tempão com esse musical dele aí. E você lembra que ele chegou aqui, oi, meu nome é Kaique Brito, kikiki. Aí eu falava, parece a voz dele naquela. E a gente enfiava a porrada nele na porrada terapia, né? Aí ele ficava ali, ele gostava da confusão. Gostava. Né? Que a gente ficava pressionando ele, né? Entendeu? Mandar um alô pro Lauro Leitão, seu aluno também, que está nos assistindo aqui. Falando. E ele falou que era gago e agora tá com vozeirão. Tá melhorando muito. Tá pegando tanto que ele até te mandou uns presentes aí. Ele mandou os presentes para mim aqui, eu nem sabia. Ele fez ano dia 8, eu nem sabia que ele fazia 8 de abril. Gente, vocês que estão na live agora, o objetivo da live é tirar dúvidas, fazer perguntas, porque as pessoas, elas ficam ali caladinhas, quietinhas. É incrível a timidez das pessoas. Tem gente que me acompanha desde 2020, quando começou a pandemia. Eu parti para a live, né? Não fiquei em casa preso aqui. Aí tem gente que hoje vem me procurar. Eu assisto as lives. Quantas perguntas você fez? Nenhuma. Deus que me livre fazer pergunta na live, vai aparecer meu nome lá. Fazer pergunta na live. Digitando. Não é que a pessoa subiu num palco. Não. Tem 200 na live, pessoas em volta live. com o microfone. Aí eu me divirto, fazer né? pergunta digitando no celular. Eu fico achando... Fico perplexo. Gente, agora que já entrou um grupinho bom, vou mostrar agora como o Paulo chegou, para vocês entenderem. Vocês até vão assistir a gravação do Paulo. Na primeira gravação, mas ele não está tão ruim assim, não. Quando vocês vê a mudança que vai ocorrer, é que vocês vão se assustar. Caramba, que é isso? Pode soltar aí. O cara virou locutor, ele tá dando um show, né? A voz dele faz o que ele quiser agora. Pode soltar. Faremos agora a primeira gravação. Qual o seu nome? Chega. Meu nome é Paulo Nidec. Eu sou... Você é o quê? Sim, eu sou professor de idiomas. Eu ensino inglês e francês. Eu também falo alguns outros idiomas, como alemão e espanhol. Eu gosto muito de idiomas, como vocês podem perceber. E eu estou abrindo minha escola. Eu coordeno um grupo de professores que ensinam inglês. Eu ensino inglês no escritório, ou na empresa, ou na residência do aluno. E eu estou abrindo o meu curso de inglês, né, que essa é a maior demanda do mercado, embora eu tenha muito prazer em ensinar francês, por exemplo, ou até ajudar, eventualmente, em algum outro idioma. Mas a minha especialidade mesmo é inglês e francês.
Mas vai abrir um curso o quê? Mais um? Eu não aguento mais isso, porra. Eu imaginei que você fosse falar exatamente isso, Porra, Silvio. cheio de curso. Você tem razão. Mas assim, a demanda do mercado tá boa. Você vai dizer que o teu é diferente dos outros, como sempre. Claro. Eu gosto muito do trabalho do Simon e também de toda... Eu venho vendo os seus vídeos no YouTube, etc. Eu fiquei fã, realmente. Se eu falei ao telefone, eu trouxe até algumas pastilhas de Benalete aqui no bolso para tentar preparar um pouquinho melhor a minha voz. Fiquei nervoso. Falei com você ao telefone. Mas a voz continua a mesma, a sua voz. Oi? A sua voz continua a mesma. Continua a mesma. É, meio de manhacando aí. Sim. Estamos aqui, Paulo Nidec. Vocês assistiram a gravação dele com a voz bem fraquinha, fazendo cacuete, fazendo assim na gravação, todo travado. E agora ele mudou completamente, ele virou youtuber. E ele vai falar aqui da melhora dele. Como é que foi a tua melhora assim no início? As pessoas se assustaram? Foi uma mudança muito brusca. O que aconteceu? Foi uma mudança muito brusca, porque quando entrei aqui no Simon, em 2013, mais ou menos, eu achava que eu me comunicava bem. E aí, pouco a pouco, eu fui sendo provado a cada aula do contrário, que eu me comunicava muito mal. E nessa época, eu estava abrindo o meu curso de inglês, que eu estava acostumado a dar aulas particulares. E eu ia fazer várias salinhas no curso, e o Simon me fez enxergar, ele me estimulou a enxergar coisas diferentes. Então, eu achei o método dele muito interessante, e a cada aula que eu vinha aqui, eu aprendi a me comunicar um pouco melhor em português, e aprendia como utilizar ferramentas melhores da oratória, colocar a voz, utilizar a voz que eu tenho de maneira mais eficiente. E eu fui me inspirando nesse método para criar a minha metodologia de inglês. Gente, tá vendo aí? Tá vendo só o que o Paulo fez? O cara mudou a voz completamente, dormia no quarto do papai e da mamãe. E a vovó também? Como é que era? Tinha a vovó? Tinha também, dormia na cama da minha avó. É o que você falou, né, Simão? Eu tenho certeza que isso tem a ver também com essa criação latina brasileira, né? É uma coisa assim muito apegado à família, muito super protetor, né? É uma coisa que tem que ficar ali muito próximo. Então, isso tem, bem, pelo menos na minha experiência, tem algumas repercussões negativas de você estar muito próximo daquela super proteção da família. E você gostava assim? Você gostava ou eu te sufocava isso? Se eu gostava dessa superproteção? Ou te sufocava? Não, eu nunca gostei. Nunca gostei. Nunca gostei, mas eu tinha dificuldade para me rebelar. Eu tinha dificuldade para me afastar. Aí a culpa é do Simon. Aí eu consegui arranjar um... Teu pai deve me adorar. Teu pai e tua mãe devem me adorar, né? Transformei o Paulo num bicho. Isso, o Simon fez a sua cabeça, o Simon, né? Tá vendo, gente? Olha que perigo fazer meu curso aqui, tá vendo? Eu vou abrir a cabeça da pessoa, depois vai ficar se rebelar. Aí é uma loucura, né? Não, outro Mas dia é aquela dinâmica do balde de caranguejo. Já escutou aquela história? Que os caranguejos estão tudo lá embaixo do balde. Aí um começa a subir, isso é verdade, isso acontece. Um começa a subir, tentar sair do balde, aqueles que estão embaixo tentam, aí puxam aquele para baixo. Então, quando você está tomando uma iniciativa, você está melhorando, está abrindo o meu próprio negócio, está falando no YouTube, está tendo uma proeminência, um sucesso. É comum você receber críticas, como você conhece, Simon. Você, por exemplo, faz um trabalho que é um divisor de águas na fonoaudiologia. Então, recebe críticas. A pessoa fala, poxa, quem é esse cara aí que está fazendo uma série de coisas que são diferentes daquilo que eu estava acostumado, daquilo que eu imaginava que deveria ser e que está dando certo. Foi o que o Jô Soares falou. Quando a mulher foi lá tentar me atacar, não, mas a ciência só avança com pessoas atrevidas igual a ele. Entendeu? É assim que avança a ciência. Né? E você vê, os caras vão inventando coisa que aí você fica, caramba, e aí todo mundo acha fácil depois que está inventada.
É claro, né, Simon? Porque o contrário disso é a conformidade. É você fazer igual todo mundo está fazendo. É você não inovar nada. É você não arriscar. É você, como você falou, que tem os pacientes, eu achei interessante isso. A pessoa tem vergonha não de mandar áudio no WhatsApp, não de ligar, não de fazer uma chamada de vídeo, uma live. Não. Tem vergonha. Olha que ponto que a gente está em 2023. Mas a pessoa tem vergonha de mandar uma mensagem. Fobia é braba. Fobia é isso aí que acontece. Que as pessoas, elas... Eu lembro, Simon, eu lembro de você falando, desculpa te interromper, eu lembro de você falando dos alunos que eles iam na aula presencial e eles não conseguiam ir no palco. Então você deixava eles na plateia, aí ficava lá atrás, aí depois ele ia um pouquinho mais para frente e tal, e aí ao longo de semanas, se não meses, a pessoa ia tomando coragem de estar naquele ambiente, de estar na plateia, de estar mais próximo ao palco. Né? Tem uma mulher que levou 6 meses. Sensibilizando. Tem uma mulher que levou 6 meses. Você não me chama que eu não vou. O dia que eu quiser ir, eu vou te avisar. Aí depois de 6 meses, hoje eu quero falar no palco. Aí o pessoal, vai. Eu batendo palma pra ela. Aí, 6 meses. Mas o sistema dá uma liberdade de pesquisa. Porque quando eu criei essa tal do Clube do Simon aí, que pode ficar aqui o resto da vida, pode ter aula todo dia, hoje tem 16 aulas de oratória por semana, 64 aulas por mês. Então o cara pode fazer o que quiser. Faz tanta aula de oratória, com tanta frequência, com tantos modelos diferentes, eu nunca vi. Aí o pessoal fica doido, né? Quando chega aqui, eles estão com pressa, eles estão desesperados, que estão perdendo promoção na empresa. Essa semana mesmo eu estava entrevistando, chegou um paciente aqui ontem, né? Ele trabalha há 16 anos na empresa. Na sexta-feira o cara falou, até logo, para ele um engenheiro. Prazer em te conhecer, até logo, nós estamos com um problema aqui, não estamos vendendo tanto assim. Mas mentira, ele chegou à conclusão que ele e já me conhece há muito tempo. O problema é que ele está empacado ali, ele é um cara restrito, nunca foi promovido a nada. E ele reconhece que a culpa é dele. Tem outro também do BNDES, foi na tua época ele estava lá, aquele cara do BNDES, que ele uma vez surtou comigo, eu apertei ele... A esposa dele trabalhava com yoga, tinha uma academia de yoga, lembra? Ele é um coroazinho assim, aí ele ficou 30 anos no BNDES, todo mundo foi promovido a diretor, gerente, ele nunca foi promovido a nada. E eu fiquei danado com ele, porque ele foi no meu casamento em 1976, quer dizer, ele já conhecia meu trabalho só em 2005, 2006 que ele foi me procurar, porque ele queria trabalhar com constelação familiar, que ele tinha essa formação, e com yoga também, tinha que falar. Aí ele ficou desesperado, veio me procurar. Ele falou, se eu tivesse teu curso naquela época, hoje eu seria diretor do BNDES, entendeu? E hoje ele dá palestra, ele dá um show agora, né? Depois do curso. E um dia eu fiz uma live com ele aí, tem uma live que eu fiz com ele também. É um desbloqueio muito grande na vida da pessoa, né? Porque, por exemplo, eu tive essa... Eu me dei conta que quando eu comecei a dar aulas de inglês, que eu não podia ser tímido e nem inibido, né? Porque imagina, como é que você vai ser professor e você vai ser retraído, vai ter vergonha de falar. E eu quis me desenvolver nesse sentido. Entrando no seu curso e praticando as técnicas de oratória, de argumentação sob pressão, e me dedicando, lendo o livro, escutando o CD, praticando bastante no carro, fazendo bastante aqueles exercícios. E tem lá, Simon, um exercício que eu vejo que os bons alunos fazem com frequência e dá muito certo, que é o exercício de você se gravar. Eu imagino você lá atrás, você já recomendava aos seus alunos a se gravar, colocar um gravador. Eu lembro até que você falava da distância de onde você colocar o gravador. Se você não colocar o gravador na sua frente, você coloca lá na outra ponta para você atingir o microfone do gravador, ou seja, trabalhando a projeção vocal. Então, quando eu vi uma sistematização, uma lógica que eu podia seguir um passo a passo dentro do que você estava falando, para mim foi muito bom. Foi muito bom, me ajudou muito. E aí eu passei por um desbloqueio muito grande. Mas você vê, você chegou aqui, apanhou que nem um doido no porrada da terapia, aí você ficou revoltado, saiu daqui, pau da vida, não volto mais, aí voltava, apanhava de novo. Aí foi muito engraçado teu início aí, que pegou tinha uma turma da pesada, era Sandro, tinha aquela turma toda dos caras que batiam mesmo. Então eu tenho saudade dessa época, né? Como tudo... Porque faz 10 anos agora, né, Simon? Então, as coisas vão mudando,
A época vai mudando, mas eu lembro que era muito divertido, assim, era uma terapia de grupo muito interessante. Eles ficavam. E que eu vejo, eu olhava para trás e via a vida das pessoas indo para frente, a minha vida indo para frente, a minha vida pessoal, profissional se desenvolvendo, porque é um espaço que você criou que é muito interessante, que é onde as pessoas podem falar livremente, podem falar aquilo que estão pensando, aquilo que estão, né? Então é uma coisa muito legal. Agora, uma coisa que eu acho importante, Simão, de falar sobre a sua consulta é o quanto já nessa primeira consulta você dá um prognóstico bem interessante da pessoa. Então, você já nessa primeira consulta, você avalia a voz, a dificuldade na fala que ela tem, se é gagueira, se é inibição, se é língua presa. Você já faz toda essa análise já nessa primeira consulta. Então, uma coisa interessante que eu levanto muito o emocional da pessoa. Eu fico levantando toda a história da vida dela para saber que eu vou mexer com a vida dela. Aqui você vai sofrer uma catarse, não vai... vou melhorar um pouquinho, não. Vai mudar tudo. A maneira de se vestir, a maneira de falar, muda tudo. Aí eu tomo conta da vida profissional deles. Não faz isso. Eu vou fazer... Como é que é? Relações internacionais. Aonde? No Brasil, relações... Você vai perder tempo na faculdade. Você não vai fazer relações nenhuma. Que, né, a faculdade não prepara para isso. Você vai trabalhar em outra função que não é essa. Não faz. Não faz, que é besteira. Vou fazer turismo. Tu vai trabalhar na portaria do hotel, vai ser recepcionista. Faculdade de turismo serve para isso. Aqui no Brasil não tem turismo. Aí o cara se forma, né? Aí vai trabalhar em recepção do hotel. Pô, tu tem uma boca, hein? Eu falei, falei pra você não fazer, né? Qual o conselho que eu dou? Vai ser guia turístico, que é um curso de 6 meses, você vai ganhar 20 mil, 30 mil, você ganha a comissão da Gaster, da churrascaria, das lojas de roupa. Eu tinha guia turístico aqui, tinha uma guia turística fantástica, japonês e chinês, a mulher. E tinha uma voz grave, mas ela passava mal. Ficava tímida pra caramba, né? Aí um dia, ela levou... Olha que coisa fantástica, Paulo. Ela levou um grupo de chineses no hotel, né? Aí com 30 chineses, né? E eles são brabos, o chinês é brabo. Aí chegou lá, não tem reserva aqui, não. Os chineses olharam de cara feia pra ela, para dar uns porros nela, os 30 chineses, né? Aí ela mentalizou, Simão, me salva. Olha, eu fiquei com febre de 38 graus nesse momento. Aí eu não entendi aquela febre, falei, Aí ela surtou, né? Lembra que eu mando ela dar esporro em todo mundo? Tá pensando o quê? Eu reservei sim, é bagunça do hotel, olha aqui a reserva. Aí ele começou a gritar. Aí os chineses se encolheram, não, peraí, calma. Aí ela disse que baixou o santo do Simão, e eu fiquei com febre na hora. Eu fiquei emocionado quando ela contou a história, o horário que ela teve essa sensação, né? Eu falei, nossa, que espetáculo, minha mulher acabou incorporando o Simão. Mas o que eu acho incrível, Simão, é porque você estimula a pessoa a empreender, a pessoa a ir para frente. Porque esse caso que você está falando, qual é o pensamento tradicional, né, que tem nas gerações anteriores, dos pais, dos avós? Fala, olha, você tem que ir para uma faculdade para você arranjar um emprego, e aí dentro desse emprego, daqui a 2 anos, você vai ter um aumento de R$200. É um emprego, é aquela coisa que você vai... Né? Antigamente, a pessoa entrava no correio, aí ficava lá 30 anos. Quem está rico hoje, quem é que está rico? É o Google que não fez o Microsoft, o Facebook não fizeram faculdade, largaram no meio da faculdade, nem fez, o Microsoft nem fez. Entendeu? Você vai vendo hoje, o cara, ele é criativo. E olha só o que está acontecendo, um negócio incrível. Os pacientes chegam aqui chorando. O cara tem mestrado, doutorado, MBA e pós-doutorado. Aí chega na empresa, eu sou engenheiro eletrônico, eu fiz o IME. Tudo bem, mas aqui na empresa, além da parte técnica, você vai ter que vender, fazer live e dar palestra. Não, isso não. Isso aí. Eu só sou engenheiro eletrônico. Não, então, muito prazer em te conhecer. Até logo. Entra o próximo, que esse aí, coitado, não se preparou para a era da comunicação. Simão, é a coisa mais comum. Na área de tecnologia,
A empresa te contrata e fala, olha, é parte do seu trabalho agora fazer vídeos, dar treinamentos, fazer vídeo no YouTube Live e tal, é parte do treinamento, porque essa comunicação do treinamento não, é parte da função, a pessoa criar treinamentos. Então, vamos supor, ele sabe uma determinada linguagem de tecnologia, ele sabe mexer num tal programa. Hoje em dia, isso é muito comum, né? A pessoa sabe aquela determinada habilidade e ela fazer vídeos ensinando aquilo, ela fazer vídeos mostrando aquilo como funciona. Então, realmente, se a pessoa for tímida, inibida, ela começa a ficar para trás, né? Porque hoje o mundo mudou. E isso você já viu isso lá atrás, né, Simão? Você já tinha essa visão que a pessoa tem que aprender, que ela tem que ser cara de pau, ela tem que fazer, não pode ser. Não tem vantagem. Eu sempre falo isso, né? Sempre falei isso para os meus alunos, que não tem vantagem nenhuma, eu não vejo vantagem nenhuma da pessoa ser tímida e inibida. Não tem vantagem. Ó, chegou um paciente, gente, é inacreditável. Eu sou meio telepata, eu adoro fazer telepatia para aproximar as pessoas. Quando a pessoa está sumida, eu começo a mentalizar, ele aparece. Aí um dia tinha um diretor da Petrobras e tinha um diretor da Exxon. Mas ele nunca se encontrava aqui. E o cara da Petrobras. Empresa de petróleo, né? Petróleo. Aí era aula de sábado, assim, tinha aqui em Copacabana. A aula ia de 10 da manhã às 2 da tarde. Aí quando o diretor da Exxon chegou lá na aula, eu comecei a mentalizar pro diretor da Petrobras, não no dia que ele não ia. Aí aparece o diretor da Petrobras. Nem sei o que eu vim fazer aqui hoje, pô, não é meu dia, mas eu fiquei com vontade de vir aqui. Eu falei, caraca, olha que espetáculo. Aí eu botei o diretor da Petrobras no palco. Vem cá, qual a diferença de um diretor de uma empresa de petróleo aí do Brasil e um cara do exterior, uma empresa que é do governo, né? Aí ele, por exemplo, a Exxon, o cara tava na plateia, lá. Por exemplo, o cara dessa, ele vai para casa às 6 horas da noite, esquenta a cabeça. Pô, eu não, eu tenho que ficar pensando na empresa. Aí o diretor da Exxon subiu no palco. Seu mentiroso, a única empresa no mundo que dá prejuízo, a Petrobras. Você vai ver, eu tenho que dar lucro diário para os Estados Unidos, sou mentiroso. Aí o pessoal caiu na gargalhada. Eu falei, caramba, que espetáculo, né? Entendeu? Então você vai vendo assim essa ali todo mundo. Tinha um outro também que era dono de uma empresa famosíssima que fez o metrô. E os dois tinham a mesma idade quase, o da Petrobras e ele, né? Eu falei, vem cá, por que você montou a Promon Engenharia? Por que você montou a Promon e ele foi ser diretor, foi trabalhar na Petrobras? Aí ele, não, eu corro risco, né? Eu sou dono da empresa, pode tirar meu apartamento que eu moro, posso ter uma ação muito grande, perder ele, não. É a única empresa no mundo que dá prejuízo, ele tá aí, ó, não foi preso, não aconteceu nada. Eu não, se eu fizer merda... Aí eu perguntei, pô, mas por que você foi trabalhar que meu pai era engenheiro, fazia serviço pro governo, o governo não pagava, meu pai quebrava toda hora. Aí a minha mãe disse, vai ser funcionário público, meu filho, não vai ser igual teu pai não, vai ser funcionário público. Aí minha mãe fez minha cabeça, desde criança, acabou. Eu via isso com frequência. Essas empresas que são chamadas sociedades de economia mista, como a Petrobras, a pessoa se sente mais segura lá dentro do que as empresas privadas. Então eu vi essa situação inúmeras vezes no curso. As pessoas de empresas que são empresas americanas, que precisam dar resultado ou reportar para os Estados Unidos, igual você falou da Exxon, criticando, falam, poxa, mas você é muito atrasado, você está apresentando na Petrobras e tal. Então sempre teve essa troca de informação e no final das contas era legal para todo mundo. Aí tem um cara da Petrobras também, ele comandava 8 plataformas em Macaé, né? E ele era prolixo. Aí a Petrobras pagou para ele o tratamento assim, ó, tu vai lá no cima, que a reunião dele era para levar 1 hora, levava 4 horas. Aí quando ele chegou aqui no primeiro dia, eu perguntei assim... Caramba, isso é ser muito prolixo. Muito prolixo. Aí ele chegou aqui, eu perguntei, como é que são essas 8 plataformas todas? Ele levou quase 2 horas para explicar que uma delas era 70%. Cada ali em diante acabou. Aí todo mundo saía da sala, deixava ele falando sozinho. Aí dormiam na frente da palestra. Aí corta. Porra, ele ficava revoltado. Aí eu mudei ele completamente. A Petrobras agradeceu pra caramba. Cortar, porra, ele ficava revoltado quando ele apanhava aqui na aula de oratória. Quando ele tentava esticar a conversa. Cara, chega. Sai do palco. Porque é difícil, né, Simon? Às vezes o cara é chefe numa empresa dessa e ele não recebe feedback negativo. Ninguém tem coragem de chegar para ele e falar, olha, você está sendo muito prolixo.
Porque ele é o chefe, ou é ele que está dando uma apresentação. É, Então, e o cara vai, não tem solução. Se não fizer um tratamento desse de choque, não vai ter solução. Se eu começar, o cara vai, vou no psicólogo. Aí o cara fica ali conversando, não vai. Ele tem que enfrentar a realidade. Aqui é a realidade. Então ele vai. tem que enfrentar, tem que fazer igual o nosso amigo Evandro. É uma que eu terapia no Instagram, que ele fez comportamental. o seguinte, olha. O Evandro falou o seguinte: em 2018, eu comprei os CDs do Simon. Só que não consegui assumir a minha nova voz ainda. Estou me organizando Tem que fazer o tratamento, para fazer um Evandro. curso de oratória e assumir a nova voz. Tem que fazer o tratamento, Evandro. Não tem jeito, não. Tem que fazer o tratamento. Entendeu? Não adianta Tem que você fazer, ficar... Evandro, porque você Material vai receber. sozinho não adianta, não. Depois que eu colocar a tua voz, aí você vai fixar com o material. Como o Paulo Nideck até hoje está lá com meus áudios lá no carro dele. Quando ele anda de carro, ele lembra, fica treinando comigo lá no carro dele. Que é som, né? Não é imagem. Isso aí. Aí você ficava lá. E aquela parte da locução também, né? Que eu dou orientação de locutora. Você gostava Locução, da dicção, impostação da voz, impostação 1, impostação 2. interpretação dicção, de poesia. tem tudo. E eu agora Poesia, criei um tem tudo. sistema agora, Paulo, maravilhoso. Porque antigamente, quando eu tinha que dar atendimento individual para o paciente, aí eu tinha que ligar tudo aqui, era uma confusão, né? Então eles são obrigados agora no primeiro, segundo mês, mandar todo dia para o meu celular pessoal uma poesia, que é muito difícil para eles interpretar a poesia, e uma notícia de improviso. Aí eu respondo todo dia: não, tá errado. Eu lá para 3 horas da manhã eu vou ouvindo as gravações. Não, tá errado, não faz assim não, é assim, assado. E os caras estão tendo atendimento de domingo a domingo. Eu mando você manda de domingo a domingo que eu vou responder. Aí eu respondo Mas você tem todo muita dia. paciência, Simon. Mas é um espetáculo. Pô, me tirou um peso, você imagina. Eu domingo respondendo um negócio, era que ligar aqui o equipamento todo. Aí pô, eles estão adorando, eles estão tendo contato diário comigo, rapaz, imagina isso. E ainda tem Mas é só em horário comercial, né? É só de 9 Não, não, que horário comercial. Eles ficam assustados que eu respondo 3, 4 horas da manhã. Porra, cara, tu me respondeu 3 horas da manhã. Olha, tá aí o Nilson, meu querido amigo Nilson, ao vivo no Instagram, falando: olha, eu trabalho para Exxon. Aí, Nilson, isso aí, Nilson. A Exxon tem que dar lucro diário, né, Nilson? Fala aí, Nilson. A Exxon tem que dar lucro diário, né? Petrobras não precisa dar lucro diário, não. Mas é muito engraçado, né? Que as coisas vão acontecendo. Entendeu? Então, assim, Não, gente... o Nilson, eu lembro que ele frequentava as aulas lá na Barra. Isso foi muito legal. Ah, lembra dele. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, gente, que eu falo pra vocês aqui, vocês estão vendo o Paulo Nideck, vocês estão achando, pô, o Paulo Nideck nasceu assim, a voz dele já era grossa assim, entendeu? Aí até tinha uma brincadeira que eu botava no texto dele, acho que o pai dele não gostou, que eu botei cura gay, né? Lá no texto, quando eu botei a voz dele. Aí como é que foi assim na tua família, Paulo, essa mudança? Eles ficaram achando estranho? Não concordaram? Foi um caos. Não gostaram que você passou a falar mais grosso que eles? Como é que foi assim? Na tua família? Eles até ironizavam, né? Fala: nossa, mas você tá falando muito grosso agora, o que aconteceu? Né? E isso foi uma repercussão. Eu lembro que quando eu entrei no curso, eu estava saindo com uma menina e ela ficou com muitos ciúmes, porque ela falou: agora você está com uma voz muito bonita, você está chamando a atenção, as mulheres falam: nossa, como você tem uma voz bonita. Aqui nos Estados Unidos o pessoal fala assim: you have a sexy voice, você tem uma voz sexy, assim, porque é uma voz grave. Então isso chama atenção, né? Então algumas pessoas ficam incomodadas assim, principalmente, acontece. E depois, assim, na tua casa, você chegou lá falando grosso, aí eles ficaram fazendo pressão contrária. Que é isso, meu filho? Fala direito, isso aí teve alguma pressão contrária, assim? Olha, pressão contrária em relação à voz, não. Mas teve uma pressão contrária, que eu me recordo, do que a minha voz e a minha iniciativa e a minha falta de inibição me propiciava. Então, eu comecei a trabalhar no rádio, eu comecei a fazer locução, eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. Foi nessa época, em 2013. Eu já tinha feito alguns vídeos para o YouTube lá atrás, quando eu morava nos Estados Unidos em 2007, 2008. A primeira vez que eu vim para cá para morar. Né? Fiz o intercâmbio e tudo.
Mas eu não falava para a câmera, eu não tinha a desenvoltura de falar para a câmera. Então, não somente da minha família, mas os colegas de trabalho, pessoas que trabalhavam comigo, eles falavam: Nossa, mas você tem uma nova postura agora, você está diferente. Porque muda tudo, Simon. Muda tudo. Quando a pessoa tem. É uma É um catarse. desbloqueio, realmente. Né? É uma É um catarse. desbloqueio. É uma catarse. É uma Agora, coisa, é uma mudança muito grande. Bota um pouquinho o Paulo Nidé com a voz fina aí para eles verem quem está entrando agora. Gente, eu vou mostrar como o Paulo Nidé chegou aqui. Vocês estão vendo ele falar bem assim, mas não era nada disso não. Isso aí foi uma mudança de vida, de tudo aí. Virou de cabeça para baixo. Daqui a pouco tu vai ser pastor, hein, Paulo? Cuidado. Hein? O pessoal gosta de me ouvir falando. Então, daqui a pouco tu vai Pessoal lá fazer pastor, é bom, é. Daqui a pouco É bom ser pastor, Simon? tá todo mundo milionário em nome de Cristo. Eu dou aula para Então, muito pastor. eu tô trabalhando na parte de tecnologia lá da igreja. Então, eu tô colocando mais coisa no Instagram, no vídeo, tal, tal, tal. Tá bem legal. Lá tem uma parte de transmissão muito forte. E o pessoal gosta de mim lá. Mas você O sabe pessoal que os gosta porque pastores... eu entendo de tecnologia, Eu sou... né, de vídeo, de transmissão, e eu também não tenho inibição. Então, para eles é muito bom. Mas já os pastores, eu dou aula para pastor, para padre, para rabino. Tem todos religiosos aqui no meu curso. Agora mesmo eu estou com uns 3 rabinos. Aí os pastores... Pô, pastor Gago, rapaz. Aí padre Gago. Aí eu peguei pro padre, pô, padre, você é padre Gago, como é que você conseguiu se formar lá? Como é que você faz a missa? Não, como o pessoal não presta atenção mesmo, eu pulo linha, pulo palavra na missa de domingo. Aí eu falei, que horror. É o cara Gago. O padre Gago, entendeu? É verdade. A pessoa fica muito mais preocupada com o que ela tá passando do que às vezes o outro tá falando. Né? Mas foi um desbloqueio muito grande, Simon. Pode soltar o Isso vídeo do melhorou Paulo. Eu vou muito. soltar o vídeo do Paulo. Atenção, vocês que estão aí assistindo a live, preste atenção que você tem que mudar. Chega com essa vozinha fraca, tímidozinho. Olha que mudança, gente. Olha que espetáculo. Faremos agora a primeira gravação. Qual o seu nome? Chega. Meu nome é Paulo Nidek. Eu sou... Você é o quê? Tá? É. Sim, eu sou professor de idiomas. Eu ensino inglês e francês. Eu também falo alguns outros idiomas, como alemão e espanhol. Eu gosto muito de idiomas, como vocês podem perceber. E eu estou abrindo minha escola. Eu coordeno um grupo de professores que ensinam inglês no escritório, ou na empresa, ou na residência do aluno. E eu estou abrindo o meu curso de inglês, né, que essa é a maior demanda do mercado. Embora eu tenha muito prazer em ensinar francês, por exemplo, ou até ajudar, eventualmente, algum outro idioma. Mas a minha especialidade mesmo é inglês e francês. Mas vai abrir um curso o quê? Mais um? Eu não aguento mais isso, porra. Eu imaginei que você fosse falar exatamente isso, Porra, Silvio. cheio de curso, Você tem né? razão. Mas, assim, a demanda do mercado está boa. Você vai dizer que o teu é diferente dos outros, como É sempre. claro. Eu gosto muito do trabalho do Simon e também de toda... Eu venho vendo os seus vídeos no YouTube, etc. Eu fiquei fã, realmente. Se eu falei ao telefone, eu trouxe até algumas pastilhas de Benalete aqui no bolso para tentar preparar um pouquinho melhor a minha voz. Fiquei nervoso. Falei com você ao telefone. Mas a voz continua a mesma, a sua voz. Oi? A sua voz continua a mesma. Continua mesmo. É, meio desmonhecando aí. Sim. Estamos aqui, Paulo Nidek. Vocês assistiram a gravação dele com a voz bem fraquinha, fazendo cacuete, fazendo assim na gravação, todo travado. E agora ele mudou completamente, ele virou youtuber e ele vai falar aqui da melhora dele. Como é que foi a tua melhora assim no início? As pessoas se assustaram? Foi uma mudança muito brusca. O que aconteceu? Foi uma mudança muito brusca, porque quando entrei aqui no Simon, em 2013, mais ou menos, eu achava que eu me comunicava bem. E aí, pouco a pouco, eu fui sendo provado a cada aula do contrário, que eu me comunicava muito mal. E nessa época, eu estava abrindo o meu curso de inglês, que eu estava acostumado a dar aulas particulares. E eu ia fazer várias salinhas no curso, e o Simon me fez enxergar, ele me estimulou a enxergar coisas diferentes. Então, eu achei o método dele muito interessante, e a cada aula que eu vinha aqui, eu aprendi a me comunicar um pouco melhor em português, e aprendia como utilizar ferramentas melhores da oratória, colocar a voz, utilizar a voz que eu tenho de maneira mais eficiente. E eu fui me inspirando nesse método
para criar a minha metodologia de inglês. Gente, tá vendo aí o que eu tô mostrando? Vocês veem só Pois que é. coisa incrível. O cara chega aqui com a vozinha caída, E a tímidozinho. importância também, Simão, da habilidade de falar para a câmera. É. Hoje em dia, em 2023, a habilidade que a pessoa tem de falar para a câmera é muito grande. É muito importante, é muito E é um relevante. desafio, Você né? vê que hoje em dia, quase todo mundo, a maioria das pessoas, tem um celular. Então você pode tranquilamente, vamos supor que o cara trabalha vendendo carro, ele pode tranquilamente pegar o celular dele e começar a falar, olha, oi, tudo bem? Olha, estou aqui, eu trabalho vendendo carro, temos esse carro, não sei o quê, tal, vem aqui nos conhecer. A pessoa trabalha vendendo colchão, tem corretor, a pessoa ela começa a falar para a câmera falando sobre o negócio dela, e isso só pode trazer coisas positivas. Mas você vê Eu um lembro- negócio, falar nisso, os caras têm fobia de gravar no WhatsApp. Um monte. Gravar O cara- áudio no WhatsApp. Ele só escreve, salvou os gagos, salvou todo mundo que é verdade. tímido. Foi a salvação. O cara tem um engenheiro de computação que eu curei ele. Aí ele tinha uma farmácia de manipulação e era engenheiro de computação. Aí ele pegou, ele se trancava numa salinha lá na farmácia e para os clientes da computação ele só escrevia, não falava. Sim, Aí ele começou é isso aí. Aí em um mês eu dei uma virada nele e ele nas 3 primeiras aulas ele foi embora no meio da aula, na porrada da terapia, não aguentou, saiu no meio da aula, de desespero, né? Aí ele enfrentou, aí passa um mês e ele me liga, tô curado. Eu falei, tá curado porra nenhuma, curado aonde, rapaz? Você tá um mês aí. Agora tô falando com todo mundo, tô gravando no WhatsApp, falo com meus clientes agora. E o cara tomava remédio tarja preta, foi no psiquiatra, foi no psicólogo. Olha aqui, coloca lá o Guerrado pro Paulo ver. Isso aqui é coisa nova, recados novos. Minha namorada não queria que eu fizesse o curso. Ah, lá, a namorada dele não queria que ele fizesse o curso. Foi com ciúmes. Aí, tá vendo? Olha. Mulher fica com ciúme mesmo, gente. Tem um cara que eu mudei a voz dele, voz porque fina. E a voz chama muita atenção. A voz chama muita atenção. Pode soltar, solta aí. Olha que espetáculo, gente. Faremos agora a primeira gravação. Como é que é o seu nome todo? Ricardo, Qual a sua dificuldade na comunicação? minha maior dificuldade é a timidez. Eu já fui até diagnosticado com fobia social. Eu tenho a comunicação com as pessoas no dia a dia. Esse que eu tenho medo. Como você enfrenta? Você vai falar em público, em reunião? Assim? Eu tento evitar ao máximo. E na parte sentimental? Você casou, tem namorada? Não, eu não tenho namorada. Nem casei. Você tem dificuldade também para se relacionar assim, quando chegar perto de uma garota? Tenho. Quantos anos você tem? 34. E aí, você já namorou firme alguém? Não. Não. Mas o que acontece? Qual a tua dificuldade? Na verdade, já tentei de tudo que é tratamento. Havia prometido fazer uma live com mais um paciente curado. E um mês depois que ele começou o curso, ele me telefona aí no WhatsApp. Olha, eu quero te agradecer, eu já estou cara de pau, estou falando com todo mundo. E ele vai se apresentar para você. Bom, meu nome é Ricardo, eu sou formado em Engenharia da Computação, como o Simão já falou. Eu também administro uma farmácia de manipulação. Você, quando chegou aqui, você era muito tímido, tinha uma fobia braba. Que tratamentos que você tentou? Você foi em psiquiatra, psicólogo? Você fez o quê, assim? O que aconteceu? Eu tentei os dois, tanto o psiquiatra como o psicólogo. E você esperava assim, um resultado tão rápido quando você chegou aqui? Você até tinha pavor de entrar nas aulas de porrada terapia? Não, eu nunca esperei um resultado tão rápido, nunca, porque como eu já fiz anos de terapia e psicólogo, psiquiatra, até foi por isso que eu procurei uma coisa diferente. Aqui no curso tu acaba interagindo com outras pessoas, vivendo situações do dia a dia, como por exemplo
a gente simulou um atendimento que o cliente não estava satisfeito, que ele queria devolver o produto e ele te xingava. Hoje você não liga mais para nada, né? Hoje você já Pô. apanhou tanto aqui que não liga mais para nada. Se tiver pressão... Não. Tá vendo, gente? Que mudança. Olha a alegria dele. O semblante dele é outra pessoa. Criou outro ser humano aí. Ele foi num psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tomou remédio tarja preta. Recebeu o diagnóstico oficial de fobia social. Fobia social, mas ninguém curou nada. Aí ele chega aqui e Passou remédio controlado. Mas esse é o primeiro caso, Simon, que você pega de gente que toma remédio controlado para inibição. Milhares. Eles param de tomar. Daqui a pouco eu vou mostrar uma mulher que ela ficou 10 anos na psicóloga e ela estava pensando em se matar. Você vai ver a conversa dela, que a vida para ela não tinha mais graça, né? E aí você vai ver o que eu fiz com ela. Não é possível que a pessoa pode mudar tanto assim. Entendeu? Eu chamava ela de mulher bagulho. Ela chegou aqui um bagulho horrorosa, né? Cafona. Morava aqui lá, Quissamã, perto de Macaé, Campos. Aí toda cafona, a voz ridícula, né? Voz de criancinha, eu me mudei, ela ficou um mulherão, um vozeirão. Pô. Mas aí ela... Mas assim, Simão, por exemplo, eu imagino que o cara que é psicólogo ou médico, então de repente ele sabe o caminho disso, ele não vai precisar de você. Você já teve algum aluno que seja psicólogo ou psiquiatra? Olha, eu vou contar uma história, eu vou contar a história, mas não vou dar nome aos bois, eu posso contar a história. Chegou um psicanalista famoso aqui, Gago. Psicanalista Gago. Aí botei a mulher no palco. Você é casada? Antes fosse. Teu marido te traiu? Antes fosse. Ele é viciado em droga? Antes fosse. Aí eu soltei a bomba, né? Ele era gaysão, né? Ele te enganou. Ele me enganou durante 13 anos. Depois Aí quanto o que houve? Não, ele ficou 3 anos e meio me namorando, não tocava em mim. E meu pai era católico, disse que eu tinha que casar virgem, então eu achava que era um respeito dele, né? Depois, quando eu casei com ele, era uma confusão, uma relação, uma vez fumei, eu achava que a culpa era minha, que eu não sabia nada. Aí depois de 3 anos de casada, ela saiu a trabalho, que ela trabalhava no órgão do governo, teve que viajar. Aí ela ligava para casa às 7 horas, ele sempre estava lá. Aí ele ligou às 9 horas, ele não estava, né? Aí perguntou à empregada, não, toda noite ele sai, só liga um monte de homem pra cá, não tem mulher não, só homem. Aí ela começou a gravar a ligação. Um monte de homem ligava pra casa dela, pra falar com o marido dela. Aí ela começou a pegar, gravou tudo, começou a gravar, era tudo coisa braba, né? Aí ele confessou que era gay mesmo. Aí o psicanalista tava aqui ouvindo essa história toda e falou, cara, você inventou uma terapia. Eu falei, é mesmo? Que terapia? Terapia do palco. Tu bota o cara no palco, enfia a porrada. Ela contou a história em 10 minutos. Eu levaria 10 anos pra tirar isso dela. E você fez ela contar a história assim. Aí, ela chorou, tudo bem, mas aí você vai fazendo o cara. Conta, como é que é aquela história mesmo? Repete aí. Aí daqui a pouco ela pega. Aí ela vai contando lá. Pô, cara, eu não tô sentindo mais nada. Que coisa lá pra 10ª vez. Você já viu várias pessoas se abrindo aqui, contando cada dramalhão aqui, que, pô, daqui a pouco o cara já não tá mais ligando pra nada. Não conta pro psicanalista. Não conta pro psicanalista. Aí a gente sente a vontade aqui que todo mundo tá se abrindo. Eu também conto a minha vida, eu falo tudo, né? Eles ficam me encurralando, perguntando, você não vai falar da tua? Pode perguntar que eu falo tudo. Aí, e aquilo vai ter essa troca de figurinha, né? O cara tem cada história linda aqui de pessoas assim que chegam com um dramalhão, eu vou jogando na lona, né? E aí a pessoa, como é que é aquela história? Tem um cara que o pai matou a mãe, depois suicidou na frente dos filhos, que o pai era negro, a mãe era branca, a família da mãe não aceitava, e o cara tinha 17 anos quando presenciou isso, né? Estava ali na hora, o pai fez tudo na frente dos filhos. Aí ele já estava com 30 e poucos anos, ele ficava, conta aquela história boba, como é que teu pai... Aí quando ele estava 5 anos como psicanalista, aí na 10ª vez, cara, no primeiro dia ele vomitou, passou mal, ficou... Cara, não tô sentindo mais nada aqui, que coisa incrível, porra, eu tô contando a história. Aí eu falei, aí chegou aí ele ficava assim, olha que espetáculo, ele ficava colocando os fracassos na vida dele, na história do pai dele, que já tinha passado mais de 15 anos. Aí chegou um diretor de uma multinacional, cara,
você vai me desculpar, mas tu é um merda mesmo. Tua vida não vai dar certo mesmo, porque tu é um merda. Pra mim, tu é um merda. Você fica contando essa historinha boba do teu pai aqui e fica colocando teus fracos. Você não tem nada a ver com teu pai e com a tua mãe. Resolve a tua vida agora, porque tu não vai pra frente mesmo, que tu é um merda. Aí ele acordou, rapaz, quando o cara fez isso. Você tem razão, eu tenho que parar de contar essa historinha e colocar nos meus fracassos. Eu vou reagir, você vai ver só. Aí ele foi trabalhar com corretagem de imóvel, começou a vender pra caramba, aí ele pô numa alegria com isso tudo que aconteceu aqui dentro, mas na hora o cara quer me bater, imagina, o cara chamar o cara de merda. Aí, tem aquele ditado que fala, né, que se você vive no passado, você morre no presente. E você tá falando, Simão, da questão da saúde mental, até que é uma... Hoje em dia, as pessoas falam muito, né, de saúde mental. E você tocou na parte da sexualidade da pessoa, do casamento, dos relacionamentos. Mas então não é a primeira vez que isso acontece. Não. De ter um psicólogo, um profissional de saúde mental que vai te procurar e também ele melhora. Não, ele tem problema. Pô, chega um monte aqui, chega um monte. Agora mesmo eu estava atendendo um médico aqui e o cara está desesperado. Ele teve uma ascensão profissional, mas não consegue falar, pô. E hoje em dia você vê, quando chegou a Covid, olha a cena da Covid. Tinha 15 médicos em tratamento aqui comigo, por quê? Foram pegos desprevenidos. Vou ter que fazer a telemedicina, eu fazer telemedicina com microfone, câmera, Deus que me livre. Aí 15 médicos, chegaram os professores. Eu dou aula na turma, eu sou gago, eu tenho voz fina, os alunos ou eu não ligo. Agora a mãe do aluno home fazendo careta assim pra mim, eu tô desesperado. Entendeu? Então você vai vendo... Aí a pandemia deu um show, a pandemia fez o Brasil avançar mais de 100 anos, que aqui não tinha nada de... era tudo presencial, né? E lá nos Estados Unidos já estava anos na frente fazendo cirurgia à distância, e agora aqui foi a pandemia que mudou tudo, o Conselho de Fonoaudiologia... Aqui é comum, Simão, aqui é comum, dentro do hospital, o tratamento ser híbrido. Aqui é comum. Então vamos supor que chega uma pessoa num caso grave e precisa falar com um neurologista ou alguma coisa assim, eles colocam, através da telemedicina, colocam uma câmera na frente do paciente e vai pegar um médico, pode ser 2 da manhã, 10 da noite, ali naquele momento. E às vezes o cara tá no Texas e o outro tá em Los Angeles e por aí vai. Então isso é bem comum aqui. Mas é antigo aí. Agora aqui só foi acontecer depois de 2000. Olha, o Conselho de Medicina proibia, o Conselho de Fonoaudiologia proibia, vários conselhos proibiam fazer as coisas online. Eu não tenho que tocar num paciente. Eu não tenho que tocar no corpo dele, eu não preciso fazer nada. Eu preciso corrigir a fala dele, a timidez dele. Agora não tem que tocar nada. Mas daí eu... Fala do teu inglês aí para terminar. Não tem esse espaço eu quero agora, chega de eu falar de mim, agora fala de você. Como é que você vai ensinar 10? Ensina aí. Ele vai, gente, ele vai ensinar agora 12 mil palavras em 1 minuto. Você prepara aí que você presta atenção. Tem uma técnica que é o seguinte, que você vai analisando, você vai conectando as palavras em português com as palavras em inglês. Então, muitas palavras do português têm muita semelhança. Vou dar alguns exemplos aqui. Presente, em português, vira present, em inglês. Problema, em português, vira problem. Banana, em português, vira banana. Você escreve exatamente da mesma maneira, você só muda a pronúncia. Você vai pegar uma palavra como natural, em português. Quando passar para o inglês, vira natural. Natural. Você escreve de maneira idêntica, só muda a pronúncia. A mesma coisa acontece com normal. Normal em português vira normal. Social, social. Coloquial, colloquial. E assim por diante. Sexual vira sexual. A palavra nacional vira national. Internacional, international. Tem muita gente, a gente aprende e fala, nossa, o inglês ele é completamente diferente do português. Isso não é verdade. Vou dar uma outra família de palavras. Você pega situação em português, vira situation em inglês. Ou seja, o que termina em ão vira ion em inglês e a pronúncia fica shon. Situation. Informação vira information. A palavra globalização, uma palavra maior, para você ver que isso são regras bem abrangentes, vira globalization. Então, isso aí são regras que elas não são infalíveis, mas elas funcionam 80% do tempo.
Eu costumo falar, até aqui com os americanos nos Estados Unidos, que é muito mais fácil nós brasileiros aprendermos o inglês do que o contrário. Um americano aprendendo português é muito mais difícil. Por exemplo, Simon, a gente tem a palavra, em inglês você pega a palavra black. Black significa preto. Então imagina, você é americano, aí você aprende a palavra black. Você já deve ter visto por aí. Se escreve B-L-A-N-K. Black. B-L-A-N... B-L-A-C-K. Black. Preto. E você cresce escutando essa palavra, black. Quando você vai aprender o português, você tem a palavra preto, preta e também os plurais. Pretos e pretas. A mesma coisa acontece com a cor branca. Né? Você tem white. Aí você vai passar para o inglês, você tem branco, branca, brancos e brancos. Então, assim, você tem o feminino, o masculino, os plurais no português, e todos os adjetivos em inglês, eles não têm plural, não tem nada, eles não mudam em sua forma. Né? Eu tenho até um vídeo lá no YouTube que diz o seguinte: o inglês ele é 10 vezes mais fácil do que o português. Talvez você que está me assistindo, você já tenha visto o americano tentando falar português, ele fala, eu falar português. E por que isso acontece? Ele fala, eu dançar samba. Por que isso acontece? Porque o inglês, ele tem pouca conjugação. Quando você vai utilizar os verbos em inglês, eles não têm muita variação. Assim como eu dei o exemplo das cores, nos verbos também não tem muita variação. Então, ele entende, quando vai passar para o português, por assimilação, associação, é um fenômeno que nos idiomas se chama de contaminação linguística. Ele pega aquele funcionamento que é mais simples da gramática americana, da gramática da língua inglesa, e ele aplica no português. Então, você que está me assistindo, eu te garanto, eu tenho um e-book, pode entrar aí no meu Instagram, só colocar o meu nome no Google, no YouTube, no Instagram. Cadê o teu nome? Eu vou botar aqui, fala aqui que tem que botar aqui o teu. Fala o que é teu aí. Nidec Idiomas? Eu tenho... É só colocar o meu nome, que você está vendo aí na transmissão. Tá o meu Paulo nome Nidec. É Paulo Nidec. Se você colocar esse nome no Instagram, no Facebook, você vai achar o meu WhatsApp, tudo direitinho. No meu Instagram tem. E aí é muito útil, Simon, as pessoas que me procuram, que eu envio o meu e-book e que já é um passo bem legal. Eu tenho um e-book onde eu pego essas regras e essa informação que eu passei aqui e eu sistematizei de uma maneira bem clara para as pessoas realmente aprenderem inglês. Então, eu acho que é um serviço muito legal, porque somente de me assistir no YouTube e assistir os meus vídeos, as pessoas aprendem bastante coisa. Isso é bem legal. Você nunca foi procurado por um americano para aprender português, não? Você não divulgou isso ainda aí, não? Simon, eu não tenho muito interesse de ensinar português ou espanhol. Aqui tem muito, né? Por exemplo, a imigração dos mexicanos, cubanos, venezuelanos aqui nos Estados Unidos é muito comum. E 90% do que eu observo, tem estatística sobre isso, mas 90% do que eu observo dos brasileiros e dos hispanos, eles não falam inglês. E quando falam só o básico, falam o essencial para não passar fome. Então é muito necessário. Mas você consegue divulgar para eles, você conseguiu aí nos Estados Unidos divulgar para eles? Consigo, tranquilamente. Consigo. Ah, legal. E aí você também fala todos os idiomas, né? Aí você falo. E assim, né, Simon? Uma coisa que eu vejo aqui na prática, isso é uma coisa que, através do seu curso, me ajudou muito de exposição, de fazer mais vídeos, de colocar mais conteúdo, me ajudou muito de ver o quão importante é o inglês. Então, embora eu fale espanhol, francês, italiano, alemão, de fato, o que manda, o idioma que ele é mais recorrente, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também na Europa, é o inglês. Então, a pessoa aprender inglês hoje é muito importante. Né? Se eu não falasse inglês, eu não viveria aqui, eu não ia conseguir. Tem o inglês e o espanhol, né? O espanhol também é bom para você viajar para vários países, né? Ok, Paulo, obrigado. Daí foi ótima a nossa conversa mais uma vez. Vou montar isso bonitinho para botar lá no Instagram e tudo que é canal. Imagina, Simão, é uma satisfação. Estou aqui à disposição. Okay. Você está onde, Paulo, para terminar? Bom, qual cidade você está? Fala para eles que eles estão pensando que você está aqui perto de mim. Onde é que você está? Eu estou aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte.
Eu estou aqui numa cidade que ela é pertinho da Geórgia e do Tennessee. Aqui é o lugar onde o Aí pessoal passa é aqueles. cristão, conservador e todo mundo anda armado. Aqui o pessoal anda com a arma na cintura. Ok, gente. Muito obrigado, Paulo. Tchau, gente. Amanhã estou de volta, não sei qual horário. E boas Tchau, falas. Simon. Uma satisfação. Igualmente.